Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu tô gravando essa aula atrasado, ela é uma aula referente ao dia 20 de abril, tá? Que era ontem. E hoje porque eu me atrasei porque como vocês podem ver, se vocês compararem o meu ambiente aqui com as últimas aulas, vocês vão ver que ele está todo escuro. Esse final de semana eu passei por formatei minha máquina e aí eu reinstalei todo o meu ambiente aqui de desenvolvimento. E aí eu estou fazendo aqui alguns testes aqui com esse ambiente escuro, tá? Então no Workbench ele ficou dessa maneira aqui, tá certo? Então, aí isso daqui não vai ser problema, né, para o nosso estudo de hoje, tá? Na aula de hoje aqui nós vamos estudar um pouco sobre o desenvolvimento de procedimentos armazenados, ou então, né, no inglês, Store Procedure, tá? Que é o que que é o objeto, né, do banco de dados que nós criamos para fazer mini programas dentro do banco de dados. Então nós criamos um bloco lá dentro de um Store Procedure e ele funciona ali como se fosse um mini programa, né? E as principais características desses mini programas é a realização de processamentos diversos, né, manipulação e alteração nos dados envolvendo diversos comandos SQL em sequência, tá? O procedimento armazenado ele também não fornece nenhum tipo de retorno para o ponto de aplicação que fez a chamada. Então, no ponto em que nós fazemos a chamada do procedimento armazenado, né, após a execução dele, ele vai terminar e ele não vai retornar nenhum resultado para aquele ponto em que ele foi chamado, tá? E assim, os procedimentos armazenados, eles são amplamente utilizados, né, em sistemas corporativos para as mais diversas necessidades, tá? Então, então aqui eu coloquei, né, um pequeno texto, tá? Que para servir aqui de estudo. E eu também coloquei aqui algumas aplicações, né, em que os procedimentos armazenados podem ser utilizados, tá? Coloquei aqui 5 aplicações, né, resumidas, né? Então, quanto à realização de carga de dados, tá? O que acontece é o seguinte: muitas empresas elas fazem inserção de dados em massa via arquivos, né? E para essa prática podem ser utilizadas procedures que realizam a leitura dos arquivos, processam as verificações necessárias e gravam os arquivos nas tabelas de destinos, tá? Com relação aqui à realização de transformação de dados, né? Por exemplo, né, em sistemas legados ou então em sistemas de business intelligence, tá? Em determinadas situações ocorre a necessidade de conversão de um determinado tipo de dado em outros, tá? Adequação de dados legados a novos padrões ou mesmo combinação de mais de um dado para a geração de um terceiro, né, que deverá ser persistido. Então, esse tipo de operação aqui ela envolve, né, vários operações SQL. Então você pode criar um procedure e colocar dentro dessa procedure lá todas essas operações que vão ser responsáveis pela realização da transformação de dados antigos em dados mais contemporâneos, em dados mais novos, certo? Em outro ponto aqui que eu coloquei foi a atualização de dados em massa, né? Bom, aqui, né, em alguns cenários, pessoal, existem informações que são confirmadas após um determinado momento, né? Todas de uma vez, né? Há situações, né, que representam esse tipo de cenário, né? Todas as informações são confirmadas em um determinado momento e todas as informações são confirmadas de uma vez. Então, por exemplo, a realização de uma operação de DOC bancário, né, ela não ocorre instantaneamente, tá? Uma possibilidade é que as atualizações de saldo e as confirmações das operações
sejam realizadas por procedimentos agendados em períodos noturnos, tá? Então, você pode fazer a programação de um Store Procedure, né, para ele fazer uma atualização em massa nos dados, né? Outra aplicação aqui foi no contexto, né, de validações, tá? Procedimentos, né, eles podem ser executados em determinado período para verificar se uma determinada carga realizou seu processamento de forma adequada e, se necessário, gravar logs em outro local registrando se a validação está correta ou não, tá? E ainda tem mais, em algumas situações a informação distorcida pode ser corrigida no momento de sua validação, certo? Então nós temos aqui uma outra aplicação aqui para Store Procedure, né? Em uma outra aplicação aqui nós podemos realizar cópias parciais ou totais de dados, né, de procedimentos armazenados aqui, tá? Então, os procedimentos armazenados podem ser úteis na replicação de dados de maneira assíncrona, tá? Ou mesmo para realizar cópia de dados de tabelas de um ponto a outro no banco de dados, né? Realizando nessa fase as devidas validações aos dados, restrições e modificações nos dados antes da conclusão da cópia, tá? Então nós temos aqui essas aplicações, possíveis aplicações para procedimentos armazenados aqui, né? Eu também coloquei aqui algumas características, tá, de maneira resumida aqui, né, sucinta, sobre procedimentos armazenados, tá? Aqui o meu objetivo é ser mais prático na aula, menos teórico e ser mais prático, né? Mas com certeza você vai encontrar em livros teorias e documentação muito mais extensa daquela que eu estou apresentando aqui sobre procedimento armazenado, tá? Então, os procedimentos armazenados aqui, eles são programas estáticos e sem retorno. Foi como eu comentei antes. Quando você vai fazer, né, a chamada de um procedimento armazenado, no ponto de chamada do procedimento armazenado, ele vai realizar aquele procedimento armazenado. Nós vamos ver isso daqui mais adiante nessa aula. E ao finalizar o retorno, né, ao finalizar o procedimento armazenado, ele vai retornar para o ponto de chamada, mas ele não retorna nenhum tipo de valor, tá? Ele é como se fosse uma função que não retorna nada, né? Então, os procedimentos, eles são pequenos programinhas que realizam algum tipo de processamento e ao final do seu fluxo de execução, né, eles podem ou não alterar dados, né? Eles podem ou não fazer alguma alteração nos dados do banco, mas eles não vão retornar nenhuma informação no ponto de chamada. Essa é a diferença entre procedimento armazenado e functions, que nós vamos ver na próxima aula. Então, o procedimento armazenado, ele tem essa diferença trivial com relação às functions. O procedimento armazenado, ele não vai retornar nenhum tipo de valor ao final de sua execução. E o procedimento armazenado, ele tem muita similaridade com os programinhas estruturais, sequenciais, que normalmente estudamos nos primeiros períodos dos cursos de computação, né? Quando você está estudando lá a disciplina lógica de programação, naquele momento ali você não está ali estudando orientação a objeto, né? De verdade, você está ali estudando, né, o básico da lógica de programação, né? Estruturas de repetição, declaração de variáveis, estruturas condicionais. Então, e aí para praticar isso você começa a pegar pequenos probleminhas matemáticos básicos para você começar a treinar a sua lógica. E você percebe que esses programinhas, eles são o quê? Início, meio e fim. Começa no topo, termina ao final, tá? Então, e é um bloco, né, normalmente pequeno de código, que vai resolver um problema pequeno, específico, né, só para você treinar a lógica. Então nós temos ali um paradigma estrutural, um bloco de programação, né, e o procedimento armazenado se assemelha a essa situação,
né? Ele é um bloco, tá, de código de início, meio e fim. Não é orientação objeto, ele não tem esse perspectiva de orientação objeto dentro do procedimento armazenado, tá? Aqui, ó, e dentro de um procedimento armazenado, e nós vamos ver isso nessa aula mais à frente, você pode colocar blocos if else aninhados lá dentro, né? Então, para melhor organização desses programas, né, desses pequenos programas, desses programinhas que estamos chamando aqui de procedimento armazenado, você pode escrever blocos internos a outros blocos ou mesmo criar outros procedimentos que se comunicam, provendo assim certa modularidade. Então você pode criar lá dentro uma estrutura de condição if else lá. Você pode chamar um procedimento armazenado dentro de outro procedimento armazenado, certo? Então é possível você construir esse tipo de cenário, esse tipo de código dentro de um procedimento armazenado, tá? E ele, né, pode, tá, aumentar o desempenho das aplicações. Em que sentido, né, esse aumento, né? É porque quando você traz para dentro do banco de dados uma sequência de informações, uma sequência de comandos, uma sequência de processamento, você retira esse processamento da aplicação e deixa isso dentro do banco de dados. Então, se você faz isso, tirando o processamento da aplicação de alto nível que se comunica com o banco de dados e trazendo para dentro do banco de dados, né, trazendo esse fluxo de processamento para dentro do banco de dados, né, você vai reduzir o número de conexões com o banco de dados. Você vai, né, toda vez que você vai se comunicar com o banco de dados, você tem que estabelecer uma comunicação e depois fechar a comunicação. Então, essa operação de conexão e fechamento de conexão, ela vai reduzir o tráfego na rede. Ela vai reduzir também, porque você vai estar ali, né, enviando menos dados, colocando menos dados para serem trafegados aí, certo? Você, né, não vai precisar gastar mais tempo programando lá na aplicação de alto nível, porque você não precisa traduzir o dado de dentro do banco de dados para a linguagem de alto nível que você vai utilizar, né? Então você já pode deixar todo aquele processamento dos dados na linguagem nativa do próprio banco de dados. Então isso reduz o seu tempo de programação na aplicação de alto nível e também reduz a complexidade dessa aplicação, tá? Então você vai eliminar todos esses overheads, né? E isso vai trazer, né? Pode trazer ganho, tá, de desempenho para as aplicações, tá certo? Então vamos começar a colocar a mão na massa, né? Eu quero mostrar aqui para vocês aqui como é que a gente cria, né, um procedimento armazenado aqui. Aqui no banco de dados MySQL você pode fazer assim, ó, create, e aí você vai colocar aqui procedure. Aqui nesse ponto você vai colocar o nome da procedure, tá? Depois do nome da procedure você vai colocar o que? Os parâmetros, né? Então deixa eu tirar aqui. Então aqui nós vamos colocar o nome da procedure. Deixa eu colocar aqui o nome da procedure. Depois você vai colocar os parâmetros. Você vai abrir um bloco com a palavra begin e vai finalizar com a palavra end. Então, o seu procedimento armazenado ele vai começar a ser interpretado a partir do bloco begin, né? E aqui dentro você vai colocar a sequência de comandos SQL, tá, que você deseja executar, certo? Então aqui você vai colocar a sequência de comandos. Então essa daqui é a sintaxe do procedimento armazenado, tá? Do store procedure. Além disso, você pode colocar aqui, né, um código
um código extra chamado delimiter, né? O delimiter aqui, ele é um código onde o banco de dados ele vai permitir que você altere qual é o caractere que é responsável pela finalização da linha de programação, tá? Convencionou-se a utilizar, né, o cifrão, tá? Aqui, ó, deixa eu tá errado aqui, é cifrão. Então, convencionou-se a utilizar o cifrão. O que acontece aqui? Quando, né, o banco de dados MySQL vai fazer a interpretação do código, né, e ele passa por essa linha chamada delimiter, cifrão, a partir desse momento ele passa a encarar o cifrão como o caractere que vai finalizar uma linha de programação, né? Então eu vou ter liberdade para mim utilizar o ponto e vírgula na minha sequência de comandos aqui dentro, certo? Eu vou poder utilizar o ponto e vírgula e ao final, né, do meu procedimento armazenado eu finalizo aqui, ó, né, cifrão, e depois eu restabeleço o caractere padrão de finalização de linhas, tá? Que é o ponto e vírgula, tá? Então, utiliza-se essa estratégia aqui para que nós tenhamos possibilidade de utilizar o ponto e vírgula dentro da sequência de comandos aqui dentro do procedimento armazenado, sem que isso traga algum tipo de má interpretação por parte do MySQL, tá? Porque o MySQL ele entende que ao chegar ao final de uma linha e tiver o ponto e vírgula, ali é uma linha final, finalizou ali, né? Então, é para não causar uma má interpretação no banco, para ele entender que isso faz parte do procedimento armazenado, né? Utiliza-se essa estratégia aqui, tá? De você trocar, né, o caractere que diz qual é o final da linha de um código, de um comando, tá? Então, os nossos exemplos que nós vamos fazer aqui na sequência, eles têm essa estrutura básica aqui. Começa com o delimiter, tem o create procedure, o nome da procedure, parâmetros, tem o begin, depois tem a sequência de comandos, depois tem o end, finalizando um procedimento armazenado, e aí nós temos aí o delimiter para restabelecer qual é o caractere final padrão, tá ok? Então essa vai ser a estrutura básica aí dos nossos exemplos daqui em diante. Bom, agora para a gente começar a construir os nossos primeiros procedimentos armazenados, eu criei aqui um banco de dados, né, de testes aqui, né, para nós podermos realizar os nossos testes aqui. Então todo o SQL aqui ele já está feito, né? Então deixa eu selecionar aqui, tá, todo o código, e aí nós vamos executar aqui esse código, né? Então vamos verificar aqui se não deu nenhum erro. Criou todos os dados aqui, né? Ele ainda está rodando o código, né? Ok, deu 261 aqui, beleza, acho que não deu nenhum problema, todo mundo executou uma boa, tá? Então nós temos, vamos atualizar aqui o nosso banco, né? Então nós temos aqui o recursos humanos e nós temos todas essas tabelas aqui, cargo, departamento, empregado, histórico, localidade e países, né? Ok. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu limpar aqui, né, essa tela aqui para nós podermos fazer os nossos exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês aqui é este aqui, né, onde a gente vai desenvolver um procedimento armazenado, né, que realiza a atualização de salário de um funcionário. E nós vamos colocar dois parâmetros: o valor do novo salário e o código do empregado a ter o seu salário modificado, né?
Então nós vamos dar aqui, vamos fazer aqui uma pesquisazinha, né, com os empregados aqui. Nós temos aqui, né, os nossos dados aqui que foram, né, pesquisados aqui. Então nós temos todos esses dados aqui e começa a partir do ID 100 e ele vai até o ID 206, né? Ok. Então esse aí é, é o nosso empregado. Então vamos começar aqui a fazer esse exemplo, né? Então vamos aproveitar o que nós já fizemos aqui em cima. Vamos copiar. Vamos colá-lo aqui embaixo. E vamos só fazer aqui as mudanças. Então, esse procedimento armazenado aqui, eu vou chamá-lo de atualizar salário. E eu vou colocar aqui dois parâmetros, né? Eu vou colocar aqui um novo salário, esse é o nome da variável, e ela vai ser do tipo numeric, tá? Esse é o tipo do banco de dados aqui, tipo de dado em que permite um valor decimal. Eu também posso colocar a palavra decimal, tá? São equivalentes aí, tá? Dependendo da versão do seu banco de dados, aí você verifique isso, tá? Então aqui é um tipo de dado onde permite o valor decimal, com fração, com número depois da vírgula. E depois nós temos aqui o código do empregado. O código do empregado eu vou chamar ele de inteiro. E na sequência de comandos aqui que nós vamos fazer apenas um update simples aqui, tá? Então eu tenho aqui a tabela de empregados, que eu vou setar o salário, né? E esse salário ele vai receber o novo salário quando, né, o meu empregado ID for igual a código empregado. Então eu tenho aqui nos meus empregados aqui, tenho aqui, ó, o empregado ID, né? Esse aqui é a coluna que representa a chave primária, né, da minha tabela de empregados. E nós temos aqui o valor do salário, tá? Então nós temos aqui a criação do nosso procedimento armazenado aqui. E nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui eu vou fazer um selectzinho básico aqui, tá? Para nós fazermos o nosso teste. Então eu vou colocar aqui select nome salário. Aqui eu vou pegar da tabela empregados quando o meu empregado ID for igual, eu vou escolher um valor aqui, 110, né? Então vamos conhecer esse empregado. Quem é esse empregado aqui? Então esse empregado é o John, e o John ele tem 8.200, né, de salário. Ok. Então nós vamos fazer agora aqui, né, vamos chamar aqui o nosso procedimento armazenado. Então, como eu falei para vocês aqui, nós vamos fazer a chamada neste ponto. Para a gente chamar, tá, o nosso procedimento armazenado aqui, nós vamos usar a palavrinha call, e aí nós vamos colocar aqui o atualizar salário. E aí eu quero passar um novo salário para esse cara, né? Então eu vou passar um salário aqui de 2.500 e nós vamos colocar aqui 110, tá? Eu criei aqui o procedimento armazenado. Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Não criei. Então primeiro vamos criar o procedimento armazenado. Então a gente começa selecionando a partir do delimiter até o outro final e executa o comando. Então ele criou aqui o comando, tá? Agora nós vamos chamar, né,
esse procedimento armazenado aqui. Então nós vamos selecionar ele, vamos chamar esse procedimento. E aí ele está dizendo que teve uma linha que foi afetada, né? Vamos aumentar aqui, ó. Tá lá, nós temos uma linha aqui que ela foi afetada. Então vamos chamar novamente aqui. Vamos ver. Tá lá, ó, o salário do John. Agora ele é 2.500, né? Antes ele estava em 8.000, né? É uma redução bastante significativa aí, tá? Tempos de pandemia. Pessoal, então aqui é um exemplo muito sucinto, né? Muito simples sobre o procedimento armazenado, mas creio eu que ele é um exemplo adequado para quem está começando agora, né? Que talvez esteja pegando esse conteúdo pela primeira vez, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, eu vou continuar essa aula, tá? Na próxima parte, para que essa parte não fique com, né, um tempo muito elevado.